E aí, gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo nosso aqui do canal do YouTube. Hoje eu quero trazer um tema um pouco diferente. Eu quero compartilhar com vocês um pouco do que já aconteceu comigo ao longo do meu caminho de aprendizado no desenho realista e que eu vejo que acontece com muita gente que está começando, principalmente porque a gente tem uma turma de alunos, né? A gente tem a plataforma de ensino à distância, onde passa aí o número de 3.000 alunos e a gente vê muita desistência, não necessariamente desistência do curso de forma completa, mas desistência diante de pequenos desafios que vão surgindo durante o processo de aprendizado. E esses dias atrás eu fiz um post no Instagram e que repercutiu legal, assim, bastante gente curtiu, bastante gente comentou, muitas pessoas compartilharam esse post e eu gosto bastante de escrever alguns pensamentos que eu tenho, sintetizar algumas ideias que eu tenho em frases, e quando eu faço isso de forma que eu acho que fica legal a frase que eu escrevi, eu acabo compartilhando no Instagram. Inclusive eu tenho até um perfil só de pensamentos e frases que chama A Arte da Palavra, inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E eu vou ler um pedacinho, vou ler esse post para falar exatamente desse tema nesse dia de hoje, tá? Ó, a maior parte das pessoas deixam de evoluir no aprendizado de alguma habilidade porque se sentem incapazes de superar os primeiros obstáculos. O aprendizado é um processo evolutivo marcado por pequenas conquistas, ainda que imperceptíveis. A atenção em cada detalhe é fundamental para avançar ao próximo nível. Não desista diante das primeiras frustrações. Bom, eu escrevi isso baseado também na minha, ou melhor, principalmente na minha experiência de aprendizado com o desenho. Muita gente que me acompanha aqui já sabe que eu aprendi praticamente sozinho, que eu fui desenvolvendo a minha técnica. Na verdade, eu fui vendo um artista na Feira Hip em Campinas, no Centro de Convivência em Campinas, e aí eu via ele desenhando, chegava em casa e tentava aplicar aquilo que eu assistia ele fazendo nos desenhos dele. Claro que sem nenhuma técnica e sem nenhum tipo de experiência. Eu costumo dizer sempre, apesar de muita gente não acreditar, quando eu falo que eu tenho dificuldade no desenho, tem muita gente que fala, ah, falou, você tem dificuldade, imagina se não tivesse e tal. Mas é verdade porque o desenho para mim nunca foi algo que eu fazia com facilidade, nunca fluía assim de forma que, sabe aquelas pessoas que pega um desenho assim, se fala, pô, queria que desenhasse tal coisa para mim. Aí o cara pega e cria assim com rapidez, com destreza, com agilidade. Nossa, eu sempre tive muita inveja desse pessoal que faz isso, porque eu nunca consegui fazer. Meu traço sempre era duro, eu sempre tinha dificuldade de elaborar um traço com movimento, suavidade e tudo mais. Então eu não via muita essa facilidade para mim voltada ao desenho, só que eu tinha paciência de copiar imagens, mas também era limitada essa habilidade porque eu copiava figuras fáceis, que consistia somente em traços. Só que quando tinha luz e sombra, eu não sabia como é que fazia. Não sabia como que colocava luz e sombra de maneira que desse realismo ao desenho. E quando eu vi pela primeira vez em 94 um cara fazendo isso, eu pirei, falei, né, é isso aí que eu quero fazer e vou tentar. E comecei a tentar, só que nas primeiras tentativas, o que acontece? A gente começa a se deparar com uma falta de habilidade ou falta de conhecimento dos materiais, falta de experiência, falta de uma série de fatores que influenciam para que a gente consiga realizar um trabalho legal. E qual que é a tendência quando a gente se depara com essas dificuldades? É desistir, é pensar, não levo jeito para isso não, é melhor parar, vamos deixar para lá, acho que tem que ter dom, tem que ter talento para fazer tal coisa. E eu realmente pensava essas coisas, porque na hora que eu tentava, que eu via que eu não conseguia, eu ia deixando de lado, ia tentando, deixando de lado mesmo, deixando parado o desenho, né? Achava que não chegaria a lugar algum. E aí uma vez eu conversando com um amigo meu, ele falou uma coisa que eu trago hoje isso para muitos aspectos da minha vida. Ele fala, olha, mesmo que você não consiga fazer bem determinada coisa, não quer dizer que você tem que parar totalmente de fazer. Vai fazendo aos poucos,
nem que for um pouquinho por dia, porque conforme você vai executando aquilo, você vai criando no seu cérebro como se fosse um caminho, né, que vai se tornando automático para que você consiga realizar determinada atividade. Então, se você para, você interrompe aquele processo que vai formando um hábito de fazer determinado serviço ou determinada habilidade, enfim. E eu peguei e comecei a fazer com bem menos frequência do que eu fazia, porque antes eu estava numa euforia, que eu achava que eu ia aprender com muita facilidade. Quando eu vi que era difícil, eu comecei a diminuir o ritmo e fui fazendo aos poucos, e todo dia fazia um pouco. De vez em quando eu via que eu estava conseguindo fazer legal o desenho, eu ia aumentando a frequência e ia fazendo com mais, como que eu posso dizer, com mais disciplina, e aí eu não desistia. E hoje eu olho para trás, desde 94 até agora, nós estamos aqui em 2019, 25 anos se passaram e eu continuo fazendo a mesma coisa. E ao longo desses 25 anos, eu vi muitos artistas talentosos aparecerem, surgem aí com um trabalho maravilhoso e fazem um monte de trabalho um atrás do outro e tal, e de repente desaparecem. Outros vêm também com esse mesmo pique, gravam vídeos e fazem um monte de coisa, de repente desanima, vai fazer outra coisa, desaparece. E eu, no ritmo que eu venho vindo, mesmo que aos poucos, 25 anos caminhando aí, e a gente continuando fazendo a mesma coisa e evoluindo a cada trabalho. Mas por quê? Foi do dia para a noite? Foi fazendo tudo com muita pressa? Foi querendo evoluir do dia para a noite? Não, foi um processo lento, porém contínuo. Então, se for para eu deixar um recado aqui nesse vídeo, é que você precisa ser constante naquilo que você deseja aprender. Seja no aprendizado de um idioma, seja no desenvolvimento de uma habilidade no desenhar, seja tocar um instrumento, seja cantar, seja qualquer coisa. Se você for constante naquilo que você fizer, mesmo que você faça pouco todos os dias, você vai ver que ao longo do tempo a evolução se dá de forma imperceptível de um dia para o outro, mas ela se dá notavelmente quando você compara o processo de meses e de anos. Então, não desista, seja constante, não desanime nas primeiras frustrações, não desanime nos primeiros obstáculos e acredite que qualquer pessoa que chega a executar um trabalho com excelência, ele não chega nesse ponto do dia para a noite, ele não chega rapidamente, é um trabalho de muita disciplina, muita dedicação, abrindo mão de certas coisas, colocando foco naquilo que precisa fazer, muitas vezes realiza trabalhos que ele não gosta, como já aconteceu muitas vezes comigo, de realizar um trabalho e eu não ficar contente com o trabalho, enfim. Mas a gente continua mesmo assim, e é essa continuidade que nos leva a alcançar uma perfeição naquilo que fazemos. Então, desde já, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, nos acompanhe pelas redes sociais que aparecem aqui no rodapé e na descrição do vídeo, nossos cursos de desenho e tudo mais. E se você quiser, deixe o seu comentário aqui para a gente trazer outros assuntos com essa mesma pegada. Beleza? Grande abraço. Só um parênteses aí. Eu não estou aqui para ensinar ninguém, tá? É apenas compartilhando uma história, não sou dono da verdade, estou dividindo o que acontece comigo e o que eu vejo no caminho de muita gente que chega a alcançar resultados significantes e expressivos, ok? Grande abraço e vejo você aí no próximo vídeo. Valeu!